Salve inscritos! Clayson, de volta aqui com você. Estou muito feliz mesmo, porque hoje eu vou poder falar de Hannah Arendt, ou Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu admiro profundamente. Eu considero uma das maiores filósofas da história da humanidade. Fez trabalhos fantásticos, cara. Tem coisa muito legal que ela fez. Ela gostava de ser chamada como uma pensadora. Ela pensava a política, ela pensava sobre as pessoas, ela era uma pensadora. Então, era o jeito que ela gostava. Mas é claro que era uma filósofa e é muito respeitada como tal. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um livro específico que nem é o principal, mas é um livro muito importante dela. Talvez o principal livro dela seja A Origem do Totalitarismo. É um livro em que ela apresenta um pouco sobre o comunismo stalinista, sobre o hitlerismo. Ela discorre sobre esses regimes mais totalitários e ela fala sobre o que leva a essa situação, por que essa situação se mantém, o totalitarismo, e como realmente são as alternativas para se defender e para combater o totalitarismo. É um livro importantíssimo e a gente vai falar sobre esse livro em vídeos posteriores aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Eichmann em Jerusalém. Quem era Eichmann? Eichmann era um soldado nazista. E Jerusalém, uma cidade de Israel, né, como vocês sabem, que era a cidade onde ele foi julgado. Então, Eichmann em Jerusalém trata do julgamento de um soldado nazista em Israel, em Jerusalém. Bom, primeiro você precisa entender que Hannah Arendt era uma judia. Na verdade, ela tinha uma experiência pessoal com o nazismo, que era, na verdade, o fato dela ter... Ela e a mãe dela, inclusive, elas ficaram presas em uma espécie de um entreposto, por assim dizer, um campo de concentração, digamos assim, intermediário, né? Era um local onde as pessoas eram levadas, aí sim, para o extermínio nos campos de concentração. Era um entreposto. A Hannah Arendt, ela conseguiu fugir dali com a mãe dela, foi para os Estados Unidos e, logicamente, lá ela conseguiu se livrar da morte, porque, caso contrário, seguramente ela teria sido levada para os campos de concentração. Hoje não teríamos Hannah Arendt, não estaríamos aqui falando nesse vídeo, não teríamos esse livro fantástico que ela escreveu, falando sobre a banalidade do mal. A banalidade do mal, que é um assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso vídeo. O que aconteceu? A Mossad é a CIA de Israel, né? Eles começaram, isso aí lá na década de 60, eles começaram a fazer algumas investigações para encontrar, então, aqueles que eram nazistas que haviam se refugiado, estavam escondidos, e encontraram, então, Adolf Eichmann na Argentina. Ele foi pego lá, preso e levado, obviamente à força, evidentemente, para Israel, e lá em Israel ele foi então levado ao julgamento. Qual que é a grande questão dessa história toda e qual é o nó dessa história e por que faz ela ser uma história tão diferente? Afinal de contas, nós já tivemos outros nazistas presos, já tivemos outros casos sendo julgados, mas qual é a questão principal do que ocorre nesse caso específico aqui e por que o livro de Hannah Arendt é tão importante? Para a gente desenvolver isso, é importante a gente entender como é que foi esse julgamento. Primeiramente, vamos conhecer um pouco mais sobre Eichmann. Nessa imagem aí você está vendo o dia do julgamento, ele estava dentro de uma caixa de vidro, né? Que na verdade é um vidro à prova de balas. Essa é uma imagem do filme de Hannah Arendt, o qual eu indico a você para que você assista. É importante lembrar a você que a Hannah Arendt ela foi nesse julgamento como jornalista. Ela estava lá como uma jornalista que estava representando o New Yorker, que é um periódico americano. Então ela foi lá para fazer uma cobertura desse julgamento, uma cobertura jornalística. Vou explicar para você qual que era a função do Eichmann. Ele era o cara que transportava as pessoas para serem mortas no campo de concentração. Era ele que fazia tudo isso. Então ele sabia que ele estava transportando pessoas para a morte, ele tinha essa consciência. Ele sabia que todo mundo que estava ali, criança, jovens, velhos, enfim, todo mundo realmente não ia escapar, ia todo mundo morrer. Ele tinha essa consciência, mas ele fazia isso com uma tranquilidade muito grande.
Hannah Arendt, a primeira coisa que ela descobriu, que ela percebeu, é que estava falando ali com um burocrata, com uma pessoa que via as coisas mais ou menos sem muito sentimento específico em relação ao que estava acontecendo. O Eichmann e a defesa dele trouxeram uma pessoa que não tinha uma ligação direta com o que estava fazendo. A questão da moral individual, ele não tinha esse pensamento de que o que ele estava fazendo era errado. Pelo contrário, o tempo todo ele diz que o que ele estava fazendo era cumprir ordens. Na cabeça do Eichmann, ele deveria ser inclusive elogiado porque ele estava fazendo algo certo, que era cumprir ordens dos seus superiores. O Eichmann demonstra que ele não era contra os judeus, que ele não era essa pessoa que queria realmente matar todo mundo. Não, ele falou assim, mas você não estava percebendo que você estava levando? Não, sim, eu estava levando as pessoas. Mas então você não tem empatia nenhuma por essas pessoas? Na verdade, ele não tinha mesmo a empatia. Porque o que seria, nesse caso, a empatia? Seria se colocar no lugar do outro, né? Saber que, pô, o cara tá indo para morrer, né, cara? Então, assim, ele não conseguia ter um sentimento em relação a isso. Eu tô cumprindo ordens aqui, cara. Eu não sou um assassino, eu sou um operário, eu sou um trabalhador, eu sou um soldado que cumpre ordens. Então, na cabeça dele, inclusive, ele não se considera um assassino, não se considerava, né, um assassino e nem cogitava essa possibilidade. Aliás, havia uma questão interessante. O Eichmann, além dele declarar que ele não tinha nada contra os judeus, que não, cara, normal pra mim, não tem nada contra não. Ele inclusive era amigo de judeus, a coisa mais impressionante. Então, o primeiro ponto, quando a Ana começou a desenvolver esse assunto, ainda lá em Jerusalém, conversando com as pessoas, ela já percebeu que, cara, peraí, não é uma pessoa comum, ele não é um cara anti-judeu. Inclusive no filme ela debate sobre isso e o pessoal não consegue concordar com ela. Olha esse trechinho do filme. Beförderte Menschen in den Tod, aber fühlte sich nicht verantwortlich dafür. Denn einmal die Züge in Bewegung gesetzt, war seine Arbeit getan. Ach, und meint, deswegen habe ja keinerlei Schuld an dem, was danach mit den Menschen geschah, die von ihm befördert wurden. Ja, genau so sieht es. Er ist Bürokrat. Deine Suche nach Wahrheit ehrt dich, aber diesmal gehst du in die Irre. Aber Kurt, du kannst doch nicht leugnen, dass ein riesiger Unterschied besteht zwischen dem unvorstellbaren Grauen seiner Taten und der Mittelmäßigkeit des Mannes. Ali ela já começa a trazer uma narrativa, que foi a narrativa do livro, em que ela realmente desconstrói essa questão toda do monstro que é anti-judeu, que quer matar, que quer exterminar. Não se sabe, né, quantas pessoas especificamente, mas foram centenas e centenas e centenas de pessoas que o Eichmann levou para a morte. Então é uma coisa muito chocante. E você está vendo aí uma imagem de uma testemunha que só de narrar o fato, olha a reação que ela tem. Então era tudo muito chocante, a ponto das pessoas ficarem, mas como assim, você só cumpria a ordem? Então qualquer coisa que você for falar, você vai fazer? Chegaram a perguntar para ele se o chefe dele fosse dar, um superior dele fosse dar uma ordem para ele matar o pai dele, né? Se ele mataria o próprio pai se ele recebesse essa ordem. Qual que você acha que foi a resposta dele? Olha aí para você ver. Hätten Sie ihm erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Esse caso do Eichmann também nos leva a lembrar do experimento de Milgram. É um experimento que foi feito também na década de 60, ele escreveu esse livro em 74. Então como é que acontecia? Ele estabeleceu uma relação da seguinte forma, ele trouxe essas pessoas que estavam sendo estudadas e explicou a elas, olha, eu tenho aqui uma máquina que faz uma descarga de choque a uma pessoa quando ela erra uma pergunta. E você que vai operar essa máquina, você que vai operar essa máquina de choque. E aí colocou a pessoa lá, né,
para operar essa máquina, e do outro lado havia um ator. Esse ator, na verdade, ele não estava recebendo descargas elétricas, ele não estava ali numa situação ruim, ele estava só reagindo às descargas elétricas como um ator. Não era verdade isso. Porém, aquele que estava dando a descarga, ele acreditava que estava fazendo isso, estava dando uma descarga elétrica numa pessoa que errou uma pergunta. Pois bem, dependendo da carga que desce, né, dependendo da quantidade de volts da carga elétrica, ele poderia inclusive matar a pessoa. E muitos daqueles que estavam sendo estudados lá chegaram a dar essa descarga elétrica que é fatal, que é letal, que mata uma pessoa. E muitas pessoas fizeram isso exclusivamente com o intuito de cumprir ordens. Então a ideia era levar a pessoa a um pensamento de que ela tem que cumprir ordens, que o correto é ela cumprir aquilo que ela foi designada a fazer. The amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh shit. Helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out! Nós, muitas vezes, perdemos a nossa capacidade de julgamento moral daquilo que a gente faz, porque muitas vezes estamos inseridos em um contexto. Portanto, quando a gente fala sobre essa questão, a gente vai cair num ponto que é o principal, um dos principais desse livro da Hannah Arendt, que é o fato de que qualquer pessoa pode e é capaz de fazer o mal. Então, não mais se criou uma aura dizendo uma pessoa comum, uma pessoa do povo, uma pessoa normal, ela é incapaz de fazer um mal tão grande, tão monstruoso como levar milhares de pessoas para a câmara de gás. Então, nesse caso, o mal se encontra na indiferença, no fato de eu não ter empatia com o outro. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo ver o outro com suas infinitas idiosincrasias, com suas peculiaridades, o ver o outro na sua individualidade também. Eu não consigo fazer isso. Falta para nós a empatia, falta para nós entender o outro, aceitar o outro, tentar de todas as formas uma harmonia na convivência. Falta para nós esse objetivo. Então nós estamos por intermédio de uma ideologia, muitas vezes, e eu falo isso dos binaristas quase que exclusivamente, por intermédio de uma ideologia, a gente passa a criticar o outro, passa a diminuir o outro, passa a tratar o outro como se não fosse um ser humano, como se não fosse uma pessoa como nós. Da mesma forma que o Eichmann não se sentia culpado por estar apenas cumprindo uma ordem, né? Não tinha esse sentimento de culpa, muito pelo contrário, a culpa era zero. As pessoas não querem muito pensar. Então, qual é o ponto em que a Hannah Arendt coloca como solução para todos esses problemas? Em primeiro lugar, o pensar. E ela traz um ponto que é fundamental para o nosso canal, que é fundamental para o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, que eu procurando desenvolver com você aqui, que é o despoder. Eu passo o meu poder de pensar para o outro pensa por mim. Por isso é o despoder. O outro pensa por mim. E aí eu simplesmente repito aquilo que o outro faz. Com isso eu me anulo.